Boa noite, amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Teresina. É com imenso prazer que nós retornamos a esse ambiente virtual para mais uma atividade, para mais um momento de estudo e de esclarecimento da doutrina espírita. Inicialmente informando que hoje nós não vamos ter o acompanhamento da intérprete de Libras. Por motivos de força maior, não teremos essa participação. Então, vamos fazer o nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando, aqueles que irão ver esse vídeo em outro momento. Nós vamos iniciar a nossa atividade de hoje, uma atividade que trata da mediunidade, um tema do qual eu gosto muito, é um tema que eu sinto prazer em estudar. Inicialmente, vamos fazer então uma prece. Vamos fazer aqui, aliás, a leitura do livro Pão Nosso, onde nós teremos aqui a missão intitulada A Porta. Deixa eu ver aqui, estou tendo uma solicitação aqui. Então, a mensagem do livro Pão Nosso, nosso irmão Emmanuel nos trouxe, intitulada A Porta, que nos diz o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, deixa eu ver se o som está baixo. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela da orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios, revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então, com essa mensagem de Emmanuel, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece, colocando aqui o nosso pensamento em busca desse amor maior que é Deus, nosso Pai, do nosso Mestre amado Jesus e da espiritualidade amiga e protetora, trabalhadora da Casa Espírita Nosso Lar, para que possamos ter nesse momento um aprendizado dessa questão que iremos abordar, da mediunidade tão importante em nossas vidas. Que possamos contar com o concurso amigo dos nossos mentores, dos trabalhadores do bem e da caridade que conduzem esse trabalho, nesse formato que está sendo realizado pelas casas espíritas. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, vamos iniciar a nossa conversa. O tema que nos foi proposto é mediunidade ontem e hoje.
E eu fui buscar uma mensagem no livro Intercâmbio Mediúnico, psicografado por Divaldo Franco, a mensagem do Espírito João Cleófas, intitulada Mediunidade com Jesus. Eu trouxe apenas alguns tópicos dela, quando ele diz: imaginemos uma ponte que aparecesse repentinamente, vencendo o abismo entre duas bordas de montanhas distantes. Consideremos uma luz que se acendesse de improviso em plena escuridão, na qual se debatessem os aflitos em busca de um caminho que não encontravam. Meditemos no valor de um bálsamo medicamentoso chegado de surpresa a uma região de enfermidades em que os seres se dilacerassem atormentados pela ânsia de paz. E teremos ideia da mediunidade posta a serviço de Jesus, ligando os abismos entre a terra e a erraticidade. Assim examinada, a mediunidade é bênção de Deus para as aflições humanas do corpo e da alma. Então aqui Emmanuel pede que imaginemos uma ponte, uma luz, um bálsamo para essas situações que ele apresentou, e nós teremos aí uma ideia do que seja a mediunidade em nossas vidas, uma bênção para as aflições do corpo e da alma. E uma bênção de todos os tempos, porque nós sabemos que a mediunidade é de todos os tempos. Ela não foi inventada por Kardec, não foram os espíritos que vieram anunciar a mediunidade, ela sempre existiu. O que nós temos a partir da codificação é esse entendimento acerca da mediunidade, como jamais alguém pode ter. Nenhum povo pode ter um entendimento acerca da mediunidade tal e qual nós temos hoje, trazido pela espiritualidade. E todo esse composto de informações nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns. Um livro que já está entre nós há 160 anos. Foi psicografado pelos espíritos, e Kardec organizou, como organizador de tudo isso, no dia 15 de janeiro de 1861, lançou. Então, esse livro, como bem está na sua primeira página, é teoria de todos os gêneros de manifestações. Todo tipo de manifestação que você quiser saber sobre mediunidade está no Livro dos Médiuns. Orientações sobre como se comunicar com o mundo invisível. Como desenvolver a mediunidade. Esclarecimento sobre as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, a partir da vinda dessa obra, a partir do momento em que essa obra passou a fazer parte de nossas vidas, nós não podemos mais alegar desconhecimento por ausência de informação sobre a mediunidade. E não é só nós, espíritas, que temos essa bênção em mãos. O livro está sendo vendido aí, em qualquer lugar, pela internet, nas livrarias, onde quer que se encontre. Qualquer pessoa que tem interesse nesse assunto pode pegar esse livro e estudar a mediunidade e realizá-la de uma forma equilibrada. Eu lembro que certa vez eu tive livraria aqui em Parnaíba e eu estava atendendo uma pessoa e ela comprou um livro dos médiuns. E eu gosto sempre de conversar, eu perguntei: qual o centro que você frequenta? Na minha ignorância, eu achava que só quem lia o livro dos médiuns eram espíritas. Ela disse: não, eu não frequento o centro espírita. Eu participo de um grupo de estudo, nós estamos estudando o livro dos médiuns na igreja messiânica. Aí, se vocês estudam o livro dos médiuns lá, ela disse: a gente desenvolve a mediunidade, educa a mediunidade e estuda esse livro. E eu: que maravilha! Veja a bênção que está aí para todos. Não é como aquela coisa dos iniciados, que só os espíritas têm lá alguns. Não, o livro está aí. É uma bênção. Nós espíritas tivemos uma oportunidade maravilhosa de conviver nessa encarnação com médiuns queridos. Médiuns, assim, detentores de um mandato mediúnico belíssimo, né? Que merece todo o nosso respeito. Como o nosso querido Chico, que nós estamos agora em plena Semana Espírita aqui em Parnaíba, comemorando. O nosso querido Chico deixou tantas obras, a Dona Ivone Pereira, esses dois já retornaram à pátria espiritual. E temos aí o Divaldo, né, ainda conosco. E nós estamos aqui citando esses três porque eles são a expressão maior do trabalho de mediunidade que nós conhecemos, né?
E através deles, os espíritos enviaram assim informações grandiosas. Nós temos aí a obra de André Luiz, nós temos a obra do Manuel Flamengo de Miranda pelo Divaldo, nós temos as obras da Dona Ivone Pereira, muita informação no campo da mediunidade, para que a gente saia daquele estado de ontem, em que não se sabia nada sobre mediunidade, onde se eram tidos por loucos, por desequilibrados, e hoje a gente tem a condição, o entendimento do que é a mediunidade, de que forma nós devemos nos conduzir com ela, o que podemos realizar através dela. Quando eu li o livro Os Mensageiros, eu me surpreendi com uma informação que lá estava, que eu achei muito interessante. O livro Os Mensageiros, para quem não sabe, foi escrito em 1944, então ele está há 77 anos aí disponível para leitura. Pena que muito espírito não conhece ainda, nunca leu. Nesse livro, o André Luiz estava visitando o Centro de Mensageiros, acompanhado pelo espírito Tobias, e lá o Tobias informa para André Luiz que aquele centro prepara as pessoas para serem, quando voltarem à Terra, cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Ou seja, pessoas com capacidade de transmitir notícia dessas criaturas nessas regiões e oportunizar auxílio, como nós vemos acontecer nas reuniões mediúnicas, nas desobsessões, espíritos que são trazidos dessas regiões para serem assistidos, para serem auxiliados, espíritos que vêm trazer informação. Então, cartas vivas, os médios são todos. E aí, o Tobias diz para o André Luiz que lá, nesse centro de mensageiro, turmas são preparadas para reencarnarem aqui na Terra como médiuns e doutrinadores. E saem de lá às centenas anualmente. E Tobias chama esses médiuns e doutrinadores de tarefeiros do conforto espiritual. E aí, eles vêm para a Terra, habilitados, diz Tobias, pelo Centro de Mensageiros. Quando eu li isso, eu pensei assim, mas onde é que está esse pessoal todo? Porque se anualmente, de 1944, André Luiz trouxe essa informação, e anualmente centenas de trabalhadores, doutrinadores e médios são preparados e encaminhados para a Terra, em condições habilitados para o trabalho, eu me perguntei assim, cadê esse pessoal? Porque a dificuldade nas casas espíritas a gente sabe como é que é, né? Trabalhador, de maneira nenhuma, é uma dificuldade enorme. Raras são as casas que conseguem formar um grupo de trabalho sério e levam adiante o trabalho. E aí, o André Luiz, como não conhecia essa realidade espiritual, espírita aqui na Terra, porque ele não foi espírita, ele não conheceu nada da doutrina espírita, ele disse, então, o trabalho lá na Terra deve estar de vento em popa, né? Tanta gente assim, reencarnando, preparado, habilitado. E aí o Tobias sorriu e disse, meu amigo, saem milhares de mensageiros daqui, todos aptos para o serviço, ou seja, em condições de trabalhar. E o que acontece? Raros triunfam. Raros chegam aqui e realizam o seu projeto. O projeto que idealizaram lá no mundo espiritual, para o qual se prepararam. E quando chegam aqui, como diz Tobias, alguns conseguem executar parcial o seu projeto. Outros fracassam de todo. Então, quando os mensageiros se esquecem, diz o espírito Tobias, do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então, tem mais instrumento inútil do que gente trabalhando na seara do Cristo, do que mais tarefeiros do conforto espiritual aqui na Terra. E isso é muito importante a gente pensar sobre isso, porque, veja bem, nós vimos preparados. Aí, quando a gente chega aqui, que adentra na casa espírita e começa a estudar, aí é o relembrar daquilo que a gente já sabe. Por isso que tem muito médium por aí que não teve estudo e faz seu trabalho lá no seu interiorzinho, no seu cantinho, tudo porque veio preparado.
E nós vimos preparados, adentramos uma casa espírita, temos todo o suporte e muitas vezes fracassamos, né? Não fazemos o nosso projeto completo, meia parte ou então nada feito. E aí ele diz que são raros os servidores que toleram as dificuldades e reveses da linha de frente. Isso aqui é algo que a gente sabe disso, são raros. As pessoas não querem, mas é muita atividade, é muito trabalho, tem que toda semana estar aqui, não pode faltar. Essa coisa de disciplina, a gente não pode chegar atrasado, isso e aquilo e tudo mais. E muitas vezes, como ele diz, esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Quando a oportunidade se torna mais valiosa, o trabalhador se afasta. Não quero me envolver com isso aí não, é muito complicado, não quero essa responsabilidade não. Ou então, está fazendo o trabalho e aí de repente a casa, a espiritualidade vê aqueles trabalhadores, como tem lá o psicoscópio, né, analisa o nosso estado íntimo, poxa, esse grupo quer trabalhar, então vamos organizar trabalho. O trabalho começa a crescer, o trabalhador, epa, o negócio está ficando complicado. Já ouvi de trabalhador isso. Não quero me comprometer assim não, é muita responsabilidade. Estou preparado para isso não. E se afasta. Sai, não quer de maneira nenhuma. Então, eles não triunfam, nós não triunfamos justamente porque nós ainda estamos ligados ao nosso pretérito de erros. A gente ainda se vincula muito aos nossos vícios, às nossas tendências, essa coisa de, não, é muita responsabilidade, eu não quero me envolver, eu tenho minha vida, eu não quero isso, eu não quero aquilo. É justamente isso. Nós acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado, não sou eu que estou dizendo isso, é o Tobias, do que nas possibilidades divinas do presente. Poucos trabalhadores dizem assim, não, isso aqui é grandioso, é um projeto maravilhoso, eu quero fazer parte. Eu não vou desistir desse trabalho. Eu vou me doar, eu vou fazer tudo o que eu puder. Pouquíssimos fazem esse tipo de trabalho. E aí, avançando um pouco em outras obras, lá em Missionários da Luz, eu estou colocando esses fatos aqui porque nós estamos falando de mediunidade, né? E de mediunidade a gente conhece assim no dia a dia, na nossa relação. O Alexandre fala que ele tem um grupo de estudos, prestemos bem atenção a essa informação, um grupo de estudos que acontece no nosso momento de sono. E que ele tem 300 médiuns inscritos nesse grupo de estudo. Mas sabe a realidade? Eu até achei interessante porque, então, justifica o que acontece aqui na Terra com a gente, com os nossos grupos de estudo que começam grandes e depois se esvaziam. Ele diz que apenas 32 conseguem participar dos estudos realizados durante o sono. Veja bem, são 300 inscritos, apenas 32. A maioria atende a sugestões comuns e quebram a frequência. Quer dizer, a gente vai dormir dizendo, meu Deus, eu quero ir para um plano espiritual, eu quero estudar, mas as nossas tendências inferiores, a gente atende a essas sugestões quando dorme e desvia o caminho. E aí, não vamos para o nosso estudo. E eu fiquei pensando, engraçado, na casa espírita acontece esse mesmo fenômeno. A gente inicia um grupo de estudo, muitas pessoas, e daqui a pouco, de repente, está só o coordenador. As pessoas vão saindo, vão perdendo o interesse. A gente sabe que existem outras coisas relacionadas, mas compromisso mesmo consigo mesmo, se Alexandre está dizendo isso que acontece no mundo espiritual, imaginemos. Então, ele, já nos domínios da mediunidade, lá naquela historinha do psicógrafo, o André Luiz contando para a gente que são 18 trabalhadores que estão na mesa mediúnica, 6 prováveis comunicantes, quer dizer, 6 médiuns com algum tipo de mediunidade. Mas naquele dia, apenas um está em condições de atender. Apenas um se preparou, apenas um ciente da responsabilidade, estava ali realmente para servir a espiritualidade. E aí o que é que acontece? O trabalho que a espiritualidade ia realizar não tem como. Não tem trabalhador pronto. Está lá dentro. E aí a gente fecha os olhos e diz que desdobrou, né? Mas o psicoscópio está lendo a nossa alma e dizendo realmente como é que está o nosso estado. Então existem médiuns que acham que
ir para a desobsessão, ele está prestando assim um imenso trabalho à casa espírita. Mas ele não se vincula a nenhuma atividade da casa, ele não ajuda em nada. Na verdade, o que ele quer é ser auxiliado. Muitas vezes fica na reunião mentalizando sua família, seus problemas, suas dificuldades, suas necessidades. E eu já vi, já acompanho de muito tempo esse trabalho mediúnico, já vi pessoas na mediunidade chegar e dizer assim, hoje eu só vim para a reunião porque eu não estou passando bem. Quer dizer, vim, como quem diz assim, para ver se eu deixo essa carga aqui, vou-me embora e vou continuar a minha vida e acabou-se. Não vem com o desejo de servir, de se doar, de trabalhar, muitas vezes porque desconhece a realidade espiritual, não estuda, não conhece verdadeiramente. Então, lendo as obras do Manuel Filomeno de Miranda, que eu resolvi dar uma revisada nelas ultimamente, eu vi lá alguns tópicozinhos que eu pensei aqui para a gente conversar aqui. Ele diz que vem observando alguns resultados animadores, né? Embora a maioria prefira estar nesse descompromisso, nessa superficialidade. O trabalho na casa é como se fosse assim, um divertimento. Participa quando não tem nada para fazer. Essas são as palavras dos nossos irmãos. E aí ele traz um alerta bem interessante para nós. No livro Transição Planetária, ele nos diz o seguinte: os espíritos alertam o movimento espírita e os comprometidos com Jesus e sua doutrina, que estão se tornando alvos de determinados grupos da grei, autodenominada como mal. Nesse movimento em que a transição está acontecendo, nós, trabalhadores, invigilantes, como ele bem diz aqui, aqueles espíritos invigilantes estão se tornando alvo de entidades do mal, que não querem o avanço, que não querem o trabalho no bem, que não querem que de maneira nenhuma aconteça a libertação de muitos irmãos que estão em sofrimento no mundo espiritual. E aí o que acontece? Eles se acercam desses médios invigilantes e vão inspirando esses médios a terem comportamentos que não tem nada a ver com doutrina espírita, que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. E aí o que acontece? Esse médium começa a se estimular com essas influências e daqui a pouco as coisas ridículas estão acontecendo e ele não está se dando conta. Para ele o que importa é que ele seja a criatura exaltada em tudo aquilo. E aí a situação começa a ficar difícil, porque muitas vezes, esse quadro aqui eu fiz questão de trazer porque acontece, já acompanhei, e continua acontecendo no movimento espírita em alguns momentos. Tudo por falta de estudo. Esses espíritos, diz o nosso irmão, eu vou ler como aqui está, porque eu não quero colocar nenhuma palavra minha. Fomentando paixões servis nos trabalhadores afeiçoados ao socorro espiritual nas reuniões mediúnicas, fazendo-os crer que estão reencontrando seres queridos de outras existências, que agora lhes perturbam os lares e facilitam convivências adulterinas em flagrante desrespeito aos códigos morais e ao dever da família. É tão grande o desconhecimento que não se dão conta do tipo de instrução que está vindo na reunião. Quem são os espíritos que realmente estão conduzindo aquele trabalho? E aí começam a sugerir que aquele companheiro que está ali foi companheiro de outras reencarnações, isso e aquilo, e daqui a pouco acontecem esses problemas familiares onde as criaturas não se dão conta da fascinação, da subjugação que está sendo iniciada e que é simplesmente jogo das entidades insanas, aproveitando-se das debilidades ainda persistentes na natureza humana. E aí a gente pergunta, onde é que está na codificação espírita, no Evangelho de Jesus, alguma orientação nesse sentido, que nos conduza por esse caminho? Então os nossos irmãos estão alertando, estão chamando a nossa atenção para a questão da desunião nos companheiros, que estão com maledicências, com calúnias, que até parece que estão trabalhando para senhores diferentes e não para o Cristo. Diz o nosso irmão na obra Transição Planetária. Questões pequenas estão sendo assim
supervalorizadas, dividindo as pessoas, causando atraso no trabalho da casa espírita. Algumas situações de discussões por qualquer coisa, até para fazer a caridade se discute se aquilo, não, isso é ficar doando, isso é paternalismo, isso é, o que é promoção social, e fica naquela discussão e deixa de se fazer o que tem que fazer. Então esse é o alerta dos nossos irmãos. E aí a gente volta lá para a mensagem que nós lemos no início. Emmanuel muito bem dizendo, nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhe competem. Isso só acontece porque a gente abre brecha. Esses espíritos não têm poder de chegar e mudar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso entendimento, as nossas atividades. De maneira nenhuma. Mas é como ele diz, as ovelhas são imprevidentes, estão transpondo das barreiras naturais, estão surdas à voz do pastor. E aí o que acontece? Vão em busca de pastagens que não lhe competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Daqui a pouco a pessoa está a braços com um processo obsessivo terrível. Nem se dá conta. E tudo isso por quê? Porque ela se fascinou por alguma coisa. E foi em busca dessa verdura, como ele diz aqui, de pastos vizinhos, se desviando da estrada que é própria. E aí ele repete a pergunta, vou repetir a pergunta que ele fez no início. Quantos espíritos nobres han perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Quantos desses espíritos tarefeiros do conforto espiritual, que aqui chegaram preparados pelo mundo espiritual e simplesmente não cumpriram pela própria imprudência? Então ele diz, na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Quer dizer, depois que está ali dentro da doutrina, que está realizando seu trabalho, começa a se achar muito virtuoso, muito útil. Aí aquela pessoa que, sabe, não, o olhar é de condenação, o olhar é... estou muito bem, mas aquele ali está obsidiado, aquele ali está necessitado. Eu começo a me achar, como diz no nosso linguajar, e nós vamos quebrando as disciplinas benéficas e vamos nos entregando a esse lobo devorador, que está só esperando uma porta, uma brecha, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para nos conduzir nessa estrada de dor. Então, Chico, que bem estamos lembrando nessa semana, já dizia, a obsessão acompanha de muito perto o médium. O médium que não vigia é uma presa fácil para os obsessores. Mediunidade significa porta aberta. E por uma porta escancarada acaba passando quem quiser. A vigilância é uma espécie de sentinela, exigindo a senha dos candidatos a entrar. Ninguém entra na minha mente, no meu pensamento, no meu entendimento, se eu não der a senha. E a senha é essa porta escancarada. Então, meus amigos, nós estamos aqui tendo também, dentro dessa obra, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda, algumas informações bem interessantes que nós trouxemos, porque nessa obra, os espíritos nos dizem que o Petitinga, um nome muito conhecido do movimento espírita baiano, creio, e que trabalhou muito ao lado de Manuel Filomeno de Miranda, criou um grupo de trabalhadores devotados, prestemos bem atenção a essa informação, que vem visitando as sociedades espíritas sérias e algumas menos responsáveis, advertindo, convidando à reflexão, inspirando médiuns e doutrinadores a que se reformulem no critério de trabalho, que se façam avaliações e reciclagem com os cooperadores, especialmente aqueles vinculados à mediunidade. E aí ele diz que estão buscando inspirar os grupos mediúnicos ao estudo de O Livro dos Médiuns,
Veja bem, para que esse exercício nas sessões de desenvolvimento de educação e das desobsessões sejam mais precisos. Mas eles dizem que, infelizmente, eles estão tendo uma certa reserva de algumas pessoas que acham que, mas o livro dos médios é muito antigo, o livro dos médios tem coisa mais moderna aí. E estão deixando de lado esse livro que realmente vai ordenar, vai organizar o nosso trabalho, vai nos trazer entendimento dessas questões. E tem muito médium que está na educação mediúnica, na desobsessão, que é médium de romance. Nunca leu uma obra de estudo mediúnico. Nunca participou de um grupo de estudo mediúnico. Então fica fácil. Fica fácil. Então ele está sugerindo o estudo do livro dos médiuns. E aí, continuando na informação, ele diz que está sendo feita uma seleção. Eles elaboraram uma grande relação dessas casas que eles estão visitando e foi encarregado a cada um daqueles tarefeiros do mundo espiritual a tarefa de oferecer apoio e assistência possível, comunicando-nos, vez que outra, a consciência dos diretores e dos médiuns despertados sinceros, a fim de que modifiquem as estruturas vigentes, avançando para a correta vivência dos paradigmas espíritas. Então, veja o investimento da espiritualidade. Visitando, observando, fizeram uma relação e agora estão encarregados, eles estão aí. Fiquemos atentos às informações, às mensagens, às orientações que a gente recebe. Tudo isso está vindo do mundo espiritual em socorro nosso. E aí ele diz também que muitos desses membros desses grupos que estão sendo acompanhados, aqueles que estão mais despertos, que realmente estão buscando esse entendimento, são conduzidos a reuniões especiais organizadas no mundo espiritual, a fim de compreender a magnitude da mediunidade séria, aplicada em favor do bem e orientada com elevação, assim como dos recursos psicoterapêuticos para atendimento dos espíritos sofredores que enxameiam em torno da Terra. Então, aqueles que não faltam ao estudo vão ter esses ensinamentos. Vão estudar também no mundo espiritual sobre mediunidade, vão ter orientações de como atender esses espíritos. Porque quem trabalha em mesa de desobsessão sabe que de uns tempos para cá as coisas ficaram assim, mais preocupantes para quem está trabalhando, buscando estudo para compreender. E essas obras estão trazendo orientações. Nós temos esse amparo da espiritualidade. Porque as furnas estão sendo desocupadas, os espíritos estão chegando para serem auxiliados. E ele diz que muitos daqueles que vão para esse estudo despertam com lembranças agradáveis desses convívios à noite, né? A maioria, muitas vezes, não lembra. Agora, por que tudo isso? Porque, segundo ele, agora na obra Transição Planetária, grupos espirituais estão se preparando para a disseminação de um programa que vai ser comunicado nas instituições espíritas sérias e convocando seus membros à divulgação das diretrizes para os novos conhecimentos. Esse livro foi psicografado, se não me engano, em 2012, se não me engano, não tenho certeza. E ele diz: expositores dedicados e médios sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários oratórios para que seja desencadeada uma preparação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Veja como a mediunidade hoje está sendo convocada. Expositores dedicados, médios sinceros, estão sendo convidados a participar dessa preparação internacional que vai acontecer no planeta. A preparação do novo tempo, da nova era. E aí ele diz que muitos irmãos procedentes de outras esferas estão apresentando esse programa aqui na Terra. Jesus está oportunizando aos espíritos que estão nessas furnas, nessas trevas, nesses lugares há muito tempo abandonado, que eles tenham essa oportunidade antes que o planeta mude.
essa condição. Então estão sendo esvaziadas essas regiões. Esses espíritos, eles estão chegando nas reuniões mediúnicas em fuga, em debandada mesmo, sem saber nem como. O local onde estava está sendo destruído, eles não sabem como, por quê. E aí vai se estudar a obra Transição Planetária, que vai entender muito bem o que é que está acontecendo. Tem aqueles que não vão mais nem ficar nesse planeta, mas está sendo dada a oportunidade àqueles que estão ali adormecidos naquela situação e que queiram despertar. E esse despertar vai se dar na mesa mediúnica. Lá o médium vai receber aquele espírito numa condição, meu Deus, de dar dó. Mas vai ser orientado, vai ser disciplinado. E muitas vezes eles resolvem abandonar aquela vida, e essa oportunidade que a mediunidade, através de Jesus, então é um plano do Cristo, que é justamente, como ele diz, esse plano que esses espíritos procedentes de outra esfera estão vindo realizar aqui na Terra, eles estão realizando sob a determinação do governador terrestre, o mestre por excelência, que todos nós sabemos quem é, né? Então, veja bem, diz o Espírito Spinelli: necessitamos comunicar aos bons trabalhadores reencarnados, em chamadas de advertência, o que vem ocorrendo em nossa esfera causal e convidá-los à manutenção de comportamento moral severo e à ação da caridade como normativa de equilíbrio existencial. A maioria de nós, os espiritistas, nos diz Spinelli, tem conhecimento da gravidade desses dias e está esclarecida quanto às mudanças profundas que estão se apresentando na sociedade terrestre. E a transição planetária vem sendo trabalhada com afinco desde o século passado. A luta entre o dever e a negligência, assim como os testemunhos espirituais que a todos quase afetam, representam o significado do momento cada vez mais grave. Então nós falamos muito naqueles espíritos que não vão mais ficar no planeta, que não sei o quê. A misericórdia divina está trabalhando para que todos possam ficar. Vai ser uma minoria, aqueles que não querem mesmo. Mas olha a chamada de atenção para nós, quando ele fala que estamos sendo alertados quanto à luta entre o dever e a negligência. Nós estamos nessa luta? Nós estamos cumprindo o nosso dever ou estamos sendo negligentes? Essa que é a luta que representa o significado do momento cada vez mais grave para todos nós que trabalhamos na seara do Cristo. E aí, concluindo, nos diz o nosso irmão: não falta em nossos grupamentos doutrinários adeptos que ainda não se permitiram influenciar moralmente pelos conceitos emanados da codificação. Veja bem, dentro dos nossos grupamentos doutrinários, ainda tem, sim, aquela coisa, entrou no Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou nele. Moralmente, não se permite influenciar. Quando, por ocasião das advertências sobre conduta moral ou relacionamento, comentam que há muito exagero nas informações que procedem da espiritualidade. Rotulam de animismo, isso quando são gentis, isso é a fala do Espírito, não é minha. Ou acusam com facilidade de tratar-se de mistificação de espíritos zombeteiros ou mesmo dos médiuns. Ah, que conversa, essa conversa de médium, isso aí está perturbado, isso aí não tem nada a ver com... Aí já começam a justificar porque, como ele diz, preferem adotar as modas, as novidades de comportamento, denominando os fiéis como ortodoxos e a eles mesmos como evoluídos. Tem um monte de gente aí dizendo que o Espiritismo está ultrapassado, que Kardec está ultrapassado. E com isso justificam o não estudo. Não quer isso dizer de maneira nenhuma que nós não podemos viver, ser feliz, ter lazer, curtir nossa vida. Não. Vivei no mundo como vivem os seres do mundo, nos diz o Evangelho. Mas que não entre na vossa cabeça, no vosso pensamento, nada que venha a trazer desequilíbrio a você mesmo como espírito ou a outro ser que convive com você. Então, meus amigos, o que nós percebemos é que realmente houve uma mudança muito grande dos tempos de ontem para os de hoje, no que diz respeito à mediunidade. O tema realmente foi muito bem colocado, mediunidade ontem e hoje. Porque não se justifica mais para os médiuns de hoje os comportamentos do passado. Nós já temos muita instrução, nós já temos muito entendimento, nós já temos muita informação.
Emmanuel diz, o correio do céu nunca se interrompeu. A todo momento a espiritualidade está chamando a atenção, está esclarecendo, está alertando. Mas a gente, sabe, lê, acha muito bonito. Ah, mas esse livro do Divaldo hoje, esse último livro dele foi maravilhoso. O que a gente pensou realmente? O que a gente entendeu realmente do que está lá? Esse livro Transição Planetária, o livro Amanhecer de uma Nova Era, esse livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, vale a pena buscar essa leitura, buscar esse entendimento, porque eles estão falando do que está acontecendo no mundo espiritual para que ocorra essa transição, e está falando também do que está acontecendo no mundo material. Naquilo que a gente diz que está fazendo todo dia, que é a doutrina espírita, que é trabalhar no campo do bem, que é trabalhar no campo da mediunidade. Então é bom que a gente atente. É bom que a gente procure conhecer, procure se informar. Porque o médium de hoje, ele está sendo convocado. Jesus está convidando. E aí vai depender de nós. Preparados? Estamos. Sabe Deus quantas vezes nós já viemos desse centro de mensageiro preparado e voltando, preparado e voltando, preparado e voltando. Vamos ver se dessa vez a gente faz alguma coisa de bom, né? Então, meus amigos, uma boa noite a todos. Vamos concluir o nosso momento aqui, já estamos no nosso horário, com uma prece, para que a gente possa, nesse momento em que o nosso planeta está vivenciando tantas dores, tantas dificuldades, tantos irmãos nossos sofrendo, tantos irmãos voltando ao mundo espiritual, desconhecidos dessa realidade que os aguarda no mundo material, no mundo espiritual, que possamos orar por eles, pedir a Deus que possam atentar para a assistência maior, porque é muito grande o número de espíritos que estão trabalhando nesse momento, no acolhimento e na assistência de todos os nossos irmãos. Nenhum filho de Deus está ao desamparo. Assim como os lares, os nossos ambientes, aonde muitos dos nossos irmãos estão se dedicando, profissionais da área de saúde, não só médicos, enfermeiros, outras áreas da saúde, mas aqueles serventes, aquelas criaturinhas que estão ali também lidando com a necessidade, com a dificuldade do ambiente. Lembramos de todos eles em nossas preces e sejamos muito gratos a Deus por tudo. Deus está no comando de tudo, com certeza. Nada do que está acontecendo está fora da realidade maior que Deus está trabalhando. Nós é que desconhecemos dessa realidade. Então, uma boa noite a todos, muita paz, fiquemos com Jesus e busquemos, eu espero, de alguma forma ter tocado o convite aqui para o estudo, para esse compromisso maior que precisamos ter mediante esse chamado do nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos, muito obrigada e até uma outra oportunidade. Graças a Deus.